Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Estamos conversando aqui com os pastores Diogo e pastor Márcio Nastrini, amigos que vêm da CPB, conversando sobre esse tema salvação no tempo do fim, entendendo um pouco mais o amor de Deus e como é diferente adorar a um Deus vivo ou uma corrente filosófica ou um Deus que não existe, não é? É uma conversa boa que tivemos já no primeiro bloco e vamos continuar essa conversa já já. Mas antes, eu quero oferecer para você mais uma vez um curso bíblico para você aumentar o seu conhecimento a respeito da salvação. Um dos capítulos deste manual de estudos aqui, desse guia chamado Princípios, é um guia sistemático da Bíblia, é sobre a salvação e como você pode entender melhor esse assunto tão importante e fundamental para a sua experiência com Cristo. Você pode receber em sua casa gratuitamente através do pedido pelo telefone código de área 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido, eles vão pegar o seu endereço e mandar com muito carinho para sua casa sem nenhum custo para você, tá certo? Ou então, se você preferir pela internet, em nosso blog, você clica nessa imagem lá no nosso blog e você vai poder solicitar ali o seu curso bíblico e com certeza você crescerá no plano de Deus, na vontade de Deus, de conhecê-lo mais, de conhecê-lo melhor, para que um dia estejamos com Ele e nunca mais nos separarmos pela eternidade. O tema dessa semana, amigos e amigos que estão em casa também, é sobre a salvação, salvação no tempo do fim. E já vimos que no passado Deus foi confundido como um Deus tirano. Mas e no tempo do fim, haverá essa confusão também? Será que alguns farão essa confusão? Será que Deus realmente é amor e Ele oferecerá a salvação como ofereceu no passado a todos aqueles que viverem no tempo do fim? Hein, pastor Nastrini? Assim, como Deus é imutável, como acabamos de mencionar no término do primeiro bloco, Ele continua imutável em seu amor, mesmo para com a população perto do fim de todas as coisas dessa terra. Porém, a rejeição torna-se maior devido ao existencialismo, ao materialismo, ao secularismo. Jesus mesmo disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará amor na terra? Então nós vivemos numa época em que as pessoas dizem, não é que Deus não exista, eu creio que Ele existe, mas qual é a validade dele em minha vida? Por que eu preciso de Deus? Eu aperto um botão, abre-se o portão, eu entro com o meu carro, fecho tranquilamente. Eu viro uma outra chave, aqueço a comida. Eu viro uma torneira, sai água quente. Eu tenho medicamento, até para as doenças mais terríveis agora, quando no início, no estágio inicial. Então, qual é a utilidade de Deus em minha vida? Esse é o pensamento pós-moderno. Mas, quando Cristo vem para revelar o amor do Pai. Eu acho que é a grande misericórdia de Deus que não permitiu ainda que o fim chegasse. Sua longanimidade, sua misericórdia. Cristo revelou na vida dele, no ministério dele, deixou esse legado, não é? De que Deus é amor e esse amor permanecerá até o fim de todas as coisas, né? Dizemos, as pessoas se afastam do amor de Deus. Não Deus que se afasta das pessoas. Não Deus se afasta das pessoas. Não. Interessante. E aí dá para a gente compreender muito sobre a salvação, quando a gente compreende um pouco mais do amor de Deus por nós, não é? Nessa mesma vertente do amor de Deus, o nosso guia de estudos fala um pouco sobre o amor de Cristo. Você falou aí que Cristo veio revelar o Pai. O amor de Cristo é algo inacreditável, né? Porque dar a vida por quem não queria saber dele, por inimigos, por pessoas que cuspiram em seu rosto, o propósito tinha que estar muito bem definido, o foco daquilo que ele veio fazer em sua missão. Isso é amor de fato, não é, Diogo? Exatamente, pastor. Porque amor, nós pensamos em amor de uma maneira muito abstrata, né? Como muito uma ideia, como uma nuvem, né? Como se fosse assim algo que enchesse o ar. Mas, segundo a Bíblia, amor é ação.
O amor de Deus é ação. E essa ação divina que demonstrou o seu amor foi através da encarnação, vida, morte, ressurreição e o ministério de Cristo hoje no Santuário Celestial e a volta dele depois. Aqui nós vemos que João, em João capítulo 1, 1 ao 3, o verbo divino, ou seja, aquele que junto com Deus criou o mundo, se tornou carne e veio habitar entre nós. É muito bonito você ver, por exemplo, pessoas que deixam o conforto de uma cidade, por exemplo, ali o conforto de um controle remoto que abre o portão da garagem e vai trabalhar entre os ribeirinhos da Amazônia, que vai trabalhar entre as pessoas nas favelas, que deixam ali as suas roupas, para usarem as roupas mais humildes e simples, para estarem entre as pessoas que necessitam. Essas pessoas que moram nessas comunidades e transformam a realidade ao redor, elas são amadas, porque elas demonstraram através das suas ações um amor por aquelas pessoas que nunca vão poder retribuir. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele veio para esse mundo, morou entre nós, só fez o bem, e as mãos que abençoavam as crianças, que curavam os cegos, foram as mãos que foram crucificadas ali naquele madeiro. Então, essa ação de Cristo é o resumo, a síntese clara do amor de Deus. Isso é interessante, pastor Nastrini. Você estava falando sobre a religião relevante, um Deus relevante. A mim me parece que esse amor em ação, ele torna a religião, a religiosidade de alguém e o próprio Cristo, a pessoa de Deus, muito mais relevantes para a vida das pessoas com quem a gente entra em contato do que por aquilo que a gente fala. É o amor em ação. Vale mais eu tocar em alguém que precisa, dar-lhe comida, o vestuário e mostrar para aquela pessoa quem eu estou representando, do que muitas vezes fazer um sermão para ela. Parece que nesse mundo pós-moderno dá mais resultado isso, ou é uma impressão minha? Não, é verdade. É o caso, como o pastor Diogo colocou, do amor em ação que Cristo demonstrou ao vir à Terra. Ele que era divino, tornou-se humano, encarnou-se entre nós para viver as necessidades do pecador, e ele andou neste mundo ensinando, curando, aliviando o sofrimento e pregando o reino de Deus está entre vós. Então, esse amor de Cristo inigualável é o que nós precisamos nos revestir dele para também sermos cristãos em ação, Qual é a nossa ação social, Qual é a parte do cristão nesse amor que é revelado por meio de nós, e que foi um modelo Jesus Cristo. Agora, pastor Lanz, eu gostaria de comentar um ponto interessante aqui, um pouco mais teológico, claro, da lição de segunda-feira, dessa parte do guia de segunda-feira, que é quanto à questão de que Jesus divino revestiu-se da humanidade. Eu acho que esse é um ponto bastante central aqui, Veja, Jesus revestiu-se da humanidade, ele foi fruto do Espírito Santo em Maria, colocado no ventre de Maria, certo? Não foi concebido de maneira humana, como nós somos concebidos, mas ele nunca perdeu sua divindade, mas ele revestiu-se da humanidade. Então aí já mostra a humildade da divindade em tornar-se humano, E bloquear a divindade enquanto estava nessa terra, usando somente a comunhão com o Pai para vencer o maligno, mostrando a nós que é possível vencer os atos pecaminosos. Um outro ponto importante é que há muito debate sobre como era essa questão divino-humana de Cristo. Você colocou o fato do tracinho. Do hífen. Não é divino e humano, mas divino, tracinho, humano. Exatamente isso. Por exemplo, nós tivemos as controvérsias cristológicas. Então, os ebionitas, eles criam que Jesus era uma pessoa tão boa e tão consagrada a Deus, que por ocasião do batismo, quando a pomba desceu sobre o seu ombro, ele foi adotado pela divindade e tornou-se divino também. Os docetistas já diziam o seguinte: nada disso, Cristo era apenas um espírito divino entre nós, mas ele não era humano.
ele era apenas um espírito entre nós. Os arianistas, descendentes de Ario, diziam assim: Cristo em algum momento da eternidade foi gerado pelo Pai, ele não é eterno como o Pai. Os nestorianos, monotelistas e outros mais, ironicamente, se dividiram a respeito daquele que veio exatamente para uni-los. Que coisa interessante. Não é irônico isso? Então, nas controvérsias cristológicas, o mundo se dividiu em torno daquele que desceu do céu em amor pela humanidade para nos unir em um só corpo, o povo de Deus na terra. Um ponto é porque o grande problema desses grupos é que eles tentavam explicar o que é inexplicável. Exato. Que é a ligação entre a humanidade e a divindade em Cristo. A gente não tem que se preocupar com isso. O que a gente tem que saber é que Cristo é Deus, que Ele é homem e que Ele veio realmente revelar Deus para o mundo e salvar o mundo. Exatamente. Que é o tema da lição dessa semana. Por isso se chama o mistério da encarnação. É um mistério. Exatamente. É um mistério. Quando a gente tenta explicar a Deus da linguagem humana, na linguagem humana, pela razão, ou de uma forma humana, ou pela razão humana, se torna impossível. Né? E especialmente a encarnação. A encarnação é um grande mistério, não é? E a gente vê o amor de um Deus por uma raça que ele havia criado, que havia se rebelado, e para que houvesse solução, houve uma solução divina, repleta de mistérios. Quer dizer, não tem como a gente explicar na nossa lógica humana o que foi ilógico para o ser humano. Não é? E ramificações dessas controvérsias cristológicas e grupos permanecem até os dias de hoje. Exatamente. Há denominações cristãs que creem que Cristo não é eterno como Deus, mas foi criado pelo Pai em algum momento, ele é menor que o Pai. Há outras denominações que creem que ele é apenas um profeta, segundo Abraão e outros mais. Outros creem que ele é um ser humano e que foi tão bom, né, como outros você falou. Que ele que é um guru, né? Há um livro famoso, Jesus andou na Índia, né? Então, explica, Jesus foi um grande mestre, a exemplo de outros. Então, esse amor inigualável de Deus em prover seu Filho para revelar a Ele mesmo e a encarnação de Cristo é um mistério que nós vamos ter a eternidade para estudar. Aliás, esse vai ser um assunto que vai nos fazer gastar, né, o nosso estudo, porque realmente a gente vai ter prazer em estudar para entender que Salvador foi esse, que amor foi esse, o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus pela nossa vida. É claro, uma pergunta óbvia que eu vou fazer para vocês, você que está acompanhando a gente em casa, claro que vai imaginar, mas que pergunta óbvia é essa? Mas essa questão do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, né, duas pessoas da Trindade, já vamos falar do Espírito Santo, não é exatamente essa questão do amor que diferencia o Deus verdadeiro dos deuses do paganismo, que cobram às vezes a vida do seu seguidor, ou oferendas humanas para aplacar a ira dos seus deuses. Então não é Deus que é o injusto e o irado, são os deuses que a mente humana formam, e não o Deus. Pode parecer uma pergunta óbvia, mas leva a gente a entender isso, né? Exato. Os seres humanos criam uma caricatura de Deus e criticam essa caricatura, criticam essa ideia distorcida que a Bíblia não revela. A Bíblia revela o quadro de um Deus perfeito, de um Deus amoroso, diferente das divindades pagãs, porque as divindades pagãs, nas divindades pagãs, os deuses bastam a si mesmos. Eu não preciso da humanidade, eu não quero saber da humanidade. Os humanos são criados para serem servos, escravos, ou os humanos são simplesmente fagulhas da divindade, como no budismo, não é? A divindade não tem uma personalidade, é uma energia apenas, não é? Mas o Deus que a Bíblia pinta, que descreve, é um Deus pessoal, é um Deus que, apesar de bastar-se a si mesmo, o amor dele é tão transbordante que ele cria o mundo. Ele já tinha tantos mundos criados, para que vai criar mais um? Não, ele cria mais um mundo, esse mundo tem um problema, e esse Deus então se dedica agora a resolver o problema, ou seja, é um Deus responsável. Então, nós percebemos na responsabilidade de Deus, assim como um pai responsável, Deus tomando todas as providências para resgatar os filhos, para ajudar os filhos. O que não implica somente em morrer pelos pecados. A gente fala muito isso.
Ah, Jesus morreu pelos meus pecados. Mas não é só isso. É ensinar, é conversar, é chamar, é enviar um profeta, é enviar um pastor, enviar uma professora, é usar um pai, uma mãe. É um cuidado constante, diário de Deus pela nossa salvação. Os anjos, às vezes, realizando milagres, protegendo do mal, não é? Um canal de TV. Um canal de TV. Que apresenta a palavra de Deus. Uma editora. Uma editora. Com seus Deus usando 1000 coisas para ajudar as pessoas a encontrarem a luz e a verdade. Exatamente. E o seu amor, né? Exatamente. Vamos pensar as ideias aí, não vamos esquecer delas. Estamos indo bem, mas nós precisamos ir para mais um intervalo. Nós voltamos já já para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Não saia daí.